Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui hoje num debate sobre a conta da Região Autónoma da Madeira 2018. Um momento de análise e crítica construtiva ao que foi executado pelo Governo Regional após a aprovação da sua proposta de orçamento para 2018 e respectivas alterações subsequentes. Se um orçamento é sempre o reflexo de um conjunto de decisões e opções políticas, o debate sobre a conta da região, neste caso, é a avaliação da execução dessas mesmas opções, mesmo aquelas com que não concordamos. Este deveria ser o pensamento geral, embora saibamos que alguns, não tendo concordado com o orçamento regional para 2018, nem com as medidas então propostas pelo Governo Regional, defendem agora, acerrimamente, uma execução que, no caso particular do investimento, não foi superior a 2/3 do proposto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Este é um momento de responsabilidade, mas igualmente de responsabilização. Eu diria mesmo que a responsabilização assume particular relevância, pois trata-se do resultado obtido após a implementação das medidas por quem as propôs. Existem naturalmente indicadores positivos, factos que devemos salientar, como o rigor na apresentação das contas, o equilíbrio das mesmas e o esforço para a redução da dívida da região, mesmo que estimulado por obrigações que todos os madeirenses tiveram e ainda têm de suportar. Porque de tanto ouvirmos repetir a lenda do bom aluno, que é prejudicado pelo seu bom desempenho e vítima do seu próprio sucesso, quase somos tentados a esquecer que esse mesmo aluno chumbou vários anos, para não dizer décadas, com uma negativa de mais de 6 mil milhões de euros. Quando se fala em redução de dívida, é dessa dívida que falamos, é desse aluno, outrora repetente, que tenta fazer-nos esquecer o passado recente. E porque a conta da região de 2018 é passado, importa recordar que quando o orçamento de 2018 foi apresentado, após uma remodelação do Executivo promovida pelo Presidente do Governo Regional, muito se falou, debateu e discutiu sobre o facto de então este ser o orçamento de regresso ao passado. Um orçamento pouco ambicioso a nível fiscal, um orçamento de retorno às obras públicas, um orçamento que não olhava a questões sociais, em especial ao setor da saúde. Chegados hoje a este debate e a este período de análise, verificamos que, efetivamente, a execução privilegiou as orientações políticas que nortearam esse orçamento. As reduções aplicadas às taxas de imposto demonstraram essa falta de ambição em estimular a nossa economia e traduzir-se em ganhos de competitividade. O Governo Regional, por seu lado, garantiu 93 milhões de euros adicionais em receitas fiscais, 48 milhões em IRC, 40 milhões em IVA e 8 milhões em IRS, apenas para referir os de maior dimensão. O plano de investimentos privilegiou as obras públicas, com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas a absorver quase metade de toda a despesa executada e onde podemos encontrar numa única rúbrica intitulada Modernização, Construção e Gestão de Infraestruturas Rodoviárias um investimento de 110 milhões de euros com uma taxa de execução de 96%, quando a execução do PIDAR não ultrapassou os 65%. Áreas como a saúde, com execução de 51%, ou a habitação, com execução de 60%, além de já terem dotações orçamentais muito inferiores, voltaram a ficar para segundo plano. Observamos ainda o pilar estratégico da sustentabilidade ambiental e coesão territorial, com execução de apenas 41%, onde o Programa de Promoção de Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos viu serem executados apenas 9,7 milhões de euros, de um total de 53 milhões de euros orçamentados, o que corresponde a uma taxa de execução de 18%. E é precisamente por isso que, embora olhando para a conta da região de 2018, não podemos dissociar este debate do momento em que vivemos, absolutamente crítico e que exige uma mudança de políticas e a capacidade de promover debates agregadores de ideias que resultem em melhores opções e medidas mais adequadas para enfrentarmos o que o futuro nos reserva. Os desafios são enormes e obrigam a ter uma visão e uma estratégia clara para os superar. Chegados aqui, e a poucas semanas da apresentação e debate do Orçamento Regional Suplementar, continuamos sem conhecer medidas concretas ou um plano de ação que sirvam de base a essa tarefa de reorçamentação para 2020.
mas, sobretudo, para a constituição de um plano estratégico para a revitalização da nossa região, tanto a nível económico como social. A economia da região é fortemente dependente do exterior, tendo a sua base no setor dos serviços, onde o turismo assume particular relevância como principal setor de atividade. As empresas são, na sua larga maioria, micro e pequenas empresas. O emprego, onde o setor público também assume particular relevância, depende decisivamente do desempenho do setor turístico, mas também da construção civil, sendo estes três setores os maiores responsáveis pela redução da taxa de desemprego verificada ao longo dos últimos anos. Mais recentemente, e o próprio Orçamento Regional fazia referência a isso, era notório um abrandamento do setor turístico e foi neste contexto que a pandemia atingiu a região. E se todos reconhecemos que, felizmente, a pandemia de Covid-19, em termos de saúde pública, não afetou de forma significativa a nossa população, o mesmo já não se pode dizer em relação à nossa economia e ao tecido empresarial. A pandemia veio alterar substancialmente todos os pressupostos em que nos baseávamos para 2020 e introduziu um enorme grau de incerteza relativamente ao futuro. Incerteza relativamente à recuperação da economia, incerteza quanto à duração da fase de retoma, produzindo efeitos que já sentimos, mas que poderão vir a ser bem mais gravosos a curto prazo, caso a recessão económica atinja proporções elevadas em termos de desemprego, de redução do consumo ou de diminuição do investimento. Não podemos esquecer que o combate à pandemia foi acompanhado por medidas muito importantes a nível económico e social e que visavam, sobretudo, salvaguardar rendimentos e emprego. O regime de layoff simplificado, as moratórias nos créditos, isenções do pagamento de determinados serviços ou mesmo as linhas de crédito nacionais e regionais permitiram a muitas empresas manter-se em atividade e a muitas famílias poderem sobreviver sem sentir de forma ainda mais negativa os efeitos do encerramento das atividades económicas. Na região autónoma da Madeira, a maioria das empresas via a sua atividade afetada de forma repentina e muitas delas, nos mais variados setores, sentem enormes dificuldades para retornar a uma nova normalidade consideravelmente diferente da que conheciam. No curto prazo, importa repor confiança na economia em geral e, no caso particular do turismo, transmitir essa mesma confiança e segurança a quem nos visita. Porque se numa primeira fase fechar tudo foi uma boa decisão, não acredito que tenhamos capacidade para o voltar a fazer. É absolutamente crítico estimular a retoma, apoiar as empresas, incentivar o emprego e, consequentemente, todos os efeitos multiplicadores que daí advêm. E é precisamente por isso que deverão ser atribuídos apoios, não apenas aqueles que já foram anunciados, mas que tardam em chegar a todos os que se candidatam, mas também novos mecanismos, sejam eles linhas a fundo perdido ou a criação de um ambiente favorável ao investimento, mas também ao consumo, onde a fiscalidade assume particular importância. Embora possamos caminhar no sentido de dotar a região de um sistema fiscal próprio, a Madeira não pode aguardar anos ou mesmo décadas para repor o diferencial fiscal, diminuindo as taxas nacionais dos impostos sobre o consumo, sobre o valor acrescentado e sobre o rendimento. Se é verdade que, quando anteriormente debatíamos esta temática, levantava sempre a questão da perda de receita, convenhamos que agora, e pelas piores razões, a receita fiscal já se reduziu de forma dramática em 2020. Logo, havendo capacidade de endividamento para suprir essa quebra de receita, diferindo o seu pagamento por 12 ou 15 anos, este é o momento de baixar as taxas de imposto, introduzindo competitividade à nossa economia, às nossas empresas e maior propensão ao consumo, criando um ciclo virtuoso de crescimento económico em resultado deste choque fiscal positivo. Descentralizar a atividade económica, com particular enfoque no norte da Madeira e na ilha do Porto Santo, são desafios de futuro, que devem acompanhar outras variáveis fundamentais para introduzir maior diversificação e robustez à nossa economia, como é o caso da digitalização e da sustentabilidade. O uso de tecnologias e a inovação permitem não apenas a criação de novos postos de trabalho qualificado, mas possibilitam que uma empresa da região possa competir em condições de igualdade com qualquer outra empresa a nível mundial, algo que não sucede com outros setores de atividade mais tradicionais, pois neste caso a localização geográfica não atua como fator de perda de competitividade. O know-how, os recursos altamente qualificados, as startups tecnológicas são alavancas-chave para o crescimento da região por via da internacionalização no mercado global. Há que remover as barreiras que dificultam a transferência de tecnologia para o mercado, criando condições para que o empreendedorismo se afirme e se consolide no mundo empresarial, podendo esta inovação tecnológica ser aplicada igualmente em setores tradicionais como o turismo ou a construção.
A sustentabilidade, por outro lado, e em todas as suas vertentes, ambiental, económica e social, há muito que deixou de ser uma opção e é, hoje, uma obrigação à qual a Madeira não pode continuar indiferente. O quadro recente pós-pandemia veio ainda introduzir novas variáveis que terão de ser vistas como oportunidades. Os fundos comunitários adicionais que acrescem ao próximo quadro comunitário de apoio 2021-2027 são fundamentais para que medidas estruturantes, potenciadas com forte componente a fundo perdido, sejam implementadas na região autónoma da Madeira, no sentido de produzir externalidades positivas nos diversos setores de atividade, sem descurar a educação e a formação das novas gerações, em linha com este novo paradigma de desenvolvimento económico e social. Ouvimos muitas vezes o discurso de crescimento económico consecutivo, ao longo de vários meses, desde 2013 até ser interrompido pela pandemia de Covid-19. Mas não podemos deixar de recordar que o modelo de desenvolvimento económico adotado e aplicado na região autónoma da Madeira não se alterou e foi reforçado precisamente com o Orçamento Regional de 2018, numa inflexão clara do Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque, que rapidamente esqueceu que em 2012, 2013 e 2014 fez acérrima oposição interna ao regime de então, pois afirmava que a Madeira necessitava de mudança nas políticas praticadas. Aquilo que o atual Presidente do Governo Regional deixou de defender, talvez por nunca ter acreditado verdadeiramente, não deixará de ser defendido pelo PS Madeira, em prol da região e de toda a sua população. É neste sentido que continuaremos a apresentar propostas válidas, nas quais nos revemos e acreditamos, inclusive já na próxima discussão de orçamento suplementar. E é por isso que iremos votar contra a conta da região de 2018, pois reflete um conjunto de políticas que não se adequam às necessidades das famílias e das empresas, nem ao que preconizamos como estratégia de desenvolvimento regional, para a afirmação e defesa dos interesses da região autónoma da Madeira no contexto nacional e europeu. Muito obrigado.